Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Moraes e hoje eu vim aqui falar a respeito desse assunto que está correndo nas redes sociais e no YouTube, aqui no YouTube, e muita gente falando a respeito do que aconteceu na Universidade de Asbury. E eu nem sei se é bem assim que fala, mas eu estou aqui para dar a minha visão, que é aquilo que o Espírito Santo me traz, para trazer ao seu coração, para falar a você. Por que eu decidi falar a respeito disso? Esse é um vídeo bem curto, mas muito objetivo. Porque eu vi diversos pastores falando tanta coisa, né? Teve até um pastor muito conhecido, e ele falou, e eu não concordo, porque ele falou o seguinte, que achava isso intolerante, porque a igreja dele fazia rodas de orações e nunca tinha acontecido, intercessões e nunca tinha acontecido o que aconteceu ali. E eu vou dizer na palavra a minha visão a respeito de tudo isso. Eu creio sim que foi o mover de Deus. E não foi a primeira vez que aconteceu isso lá nessa universidade. É uma universidade teológica dos Estados Unidos, numa pequena cidade. E ela tem um princípio sobre o avivamento. Em 1970, eles fizeram a mesma coisa. E também Deus invadiu aquele lugar. Mas a palavra em Atos 2, versículo 1, onde teve o primeiro avivamento, com os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, Pedro se reúne com a igreja e olha o que acontece. E cumprindo, seu dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. A Bíblia diz que todos estavam unânimes, na mesma fé, todos estavam ligados no mesmo objetivo. Foi o que aconteceu nessa universidade. O pastor que iniciou essa trajetória, ele disse muito claro ali naquele momento, olha, vamos deixar tudo e vamos passar a buscar a Jesus, Ou seja, eles tinham um propósito não de procurar um bem material, não de ter algo na sua vida. O propósito que eles estavam tendo era simplesmente de ter Deus, buscar a Deus, ter um avivamento no mesmo. Ou seja, tudo aquilo que está escrito em Atos, todos estavam unânimes no mesmo objetivo. Por que eu falei que eu discordava que o pastor falava? Porque uma intercessão de igreja, ela não está só pelo um avivamento, mas pela uma resposta, pela cura, pela portas abertas, pela testemunhos, enfim, uma roda de orações, de intercessões pela igreja, ela abrange todos os princípios. E aqui não, conforme a palavra de Deus mostra, e o que aconteceu lá nessa universidade nos Estados Unidos, todos estavam com um único objetivo: ter Deus na vida, sentir o amor de Deus. Este era o propósito, de ter o amor de Deus. Eles não queriam mais nada, eles só queriam isso. E aí o que aconteceu, olha só. E de repente, em versículo 2, veio do céu um som como de um vento semente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos,
de todas as nações que estão debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Olha só, foi o mesmo que aconteceu aqui, neste momento, com a descida do Espírito Santo, depois de Pentecoste, aconteceu nessa universidade, porque todos estavam no mesmo objetivo, querendo o amor de Deus. E aí é o que eu quero dizer para você. Muitas das vezes a gente vai para a igreja buscar a Deus, querer o reino de Deus, e aí muitas das vezes nós queremos sair rapidamente dali. Não vejamos a hora do culto acabar para nós chegarmos em casa e fazer os afazeres. Entendeu? Então, por isso muitas das vezes nós temos tantas coisas neste mundo que muitas das vezes ocupa o nosso tempo, que nós não temos esse tempo como esses homens fez, como esse pessoal dessa universidade fizeram. Entendeu? Eles estavam totalmente entregues. Dá uma olhada nessa foto aqui, olha. Como eles estavam. Olha só como eles estavam sedentos pela presença de Deus. Como eles estavam. Veja só esse outro clamor aqui, ó. Olha como que ele estava se entregue pela presença de Deus. Tá vendo? Eles estavam rendidos. Então, é sobre isso que eu quero dizer. Foi Deus que invadiu aquele lugar. Mas isso pode acontecer comigo, pastor? Claro. Se você hoje deixar tudo o que você estava buscando e dizer, eu quero sentir o Espírito Santo, entrar no seu quarto e começar a clamar, ele vai invadir esse lugar. Comece, não peça por mais nada, só peça pelo amor, pela presença de Deus. Você vai sentir algo extraordinário. Pastor, mas eu não sei orar dessa forma. É só você ir no seu quarto, dobrar os seus joelhos, fechar a porta do seu quarto antes de tudo isso, dobrar os joelhos e clamar a Deus. Sabe por quê? Porque um dia eu fiz isso. Eu clamei por mais de 4 horas. E quando eu estava achando que eu estava me cansando, o Espírito Santo invadiu o meu quarto e eu fui cheio do Espírito Santo. Deus, Ele quer fazer isso com você. Vamos ter uma vida de aliança, uma vida ligada com Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo que aconteceu lá vai acontecer com você. Sua vida, sua casa vai ser cheia das bênçãos e do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Quero te pedir, inscreva-se nesse canal, curte, compartilha, comente a sua ideia, comente os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser feliz. Deus te abençoe. Essa é a visão que Deus, o Espírito Santo, me deu. Ele diz que nós devemos buscá-lo. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo. Há tempo de você buscar o Espírito de Deus. Vai chegar um dia que muitos vão querer e não vão encontrar mais. Então não perca este momento. Tenha a sua aliança com Deus. Um abraço. Deus te abençoe.